Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos estudar o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação e também a Lei Orgânica do Município de São Paulo para os concursos de PEI e ATE da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, eu tenho as minhas apostilas digitais em PDF, tanto para o PEI quanto para o ATE. As apostilas têm tudo que está disposto no edital, cada uma custa R$30, vai ficar tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo, os links lá do site da Hotmart para você adquirir um ou outro, beleza? Antes de começar a aula, eu vou deixar alguns pontos claros. Primeiro, essa primeira parte será sobre o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação. Essas duas legislações estão sendo cobradas apenas no edital de PEI. Já a segunda parte dessa aula vai caber também ao ATE, pois é a lei orgânica, que vai cair nos dois concursos, ok? Outro ponto importante, eu não vou ler todo o Plano Nacional de Educação e nem todo o Plano Municipal de Educação, mas sim os pontos principais que você deve prestar atenção, que poderão ser passíveis de serem cobrados na prova, e principalmente o que tem a ver com o cargo de professor de educação infantil, que vai trabalhar no SEIS, nas creches. Então vamos lá. Plano Nacional de Educação, que é a Lei Federal número 13.005, de 25/6/2014. O objetivo dele é planejar e traçar metas para a melhoria da qualidade da educação. Esse plano nacional tem duração de 10 anos, portanto, começou lá em 2014 e termina ano que vem, 2024. E nele terão metas para que podemos melhorar a qualidade da educação do nosso país. E cada meta também vai ter prazos, mas geralmente nos concursos não cobram muito assim os prazos, mas é importante você ler toda a legislação na íntegra, ok? Eu vou adentrar aqui com vocês mais a parte das diretrizes e das metas. Então, vamos lá. Aqui no Plano Nacional de Educação, temos 10 diretrizes. O que são diretrizes? São as regras desse Plano Nacional de Educação, as regras a serem seguidas para alcançarmos o objetivo que é a qualidade da educação brasileira. O primeiro que a gente quer aqui, né, no caso, Plano Nacional de Educação, é a erradicação do analfabetismo. Acabar com o analfabetismo de vez da população brasileira. Segundo, universalização do atendimento escolar. E quando eu falo universalização, é dos 4 anos de idade, que começa ali na pré-escola, no qual a matrícula é obrigatória, até os 17 anos de idade, lá no último ano do ensino médio. A creche, que é de 0 a 3 anos, não é obrigatório a matrícula, porém a oferta é obrigatória. Então, lembre-se sempre. 3. Superação das desigualdades educacionais. Por isso que surgiu a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, lá em 2017. Porque antes, lá na região norte, se aprendia competências e habilidades de um jeito, e na região sul, do outro. Tinha uma discrepância regionais. Agora não. Todo o território nacional precisa cumprir uma base nacional comum de habilidades e competências básicas que todos os estudantes brasileiros precisam ter. E depois vai ser respeitado, é claro, a parte diversificada regional. 4. Melhoria da qualidade da educação. E como conseguimos essa melhoria? Por meio de investimentos. Mais para frente, a gente vai ver o percentual de investimento que precisa ter nesse Plano Nacional de Educação. A gente precisa ter investimento tanto ali na infraestrutura das escolas, material didático, como também no plano de carreira e valorização dos profissionais da educação. 5. Formação para o trabalho e para a cidadania. Não é que precisa formar alunos para o mercado de trabalho, mas os conteúdos escolares precisam conversar com o mercado de trabalho, pois quando eles saírem da escola, eles vão ter que trabalhar. Além disso, na questão da cidadania, é uma educação ética e moral. Lembre-se, o pilar da educação, principalmente, é a questão da ética.
Continuando, sexto, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Lembrando que gestão democrática é obrigatório apenas na educação pública. Na educação privada não é obrigatório a gestão democrática. E como conseguimos a gestão democrática? Por meio, primeiro, do projeto político-pedagógico da escola, que é o PPP, no qual todos participam de sua elaboração, portanto, professores, funcionários, alunos, comunidade escolar, como também conselhos escolares, fóruns escolares, associações de pais e mestres e afins, como também o Grêmio Estudantil. Sétimo, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Portanto, a educação não é só para formar alunos para ler e escrever, mas também na sua formação humanística, científica, cultural e tecnológica, também para elevar esses níveis em nosso país, tanto da questão cultural, científica e tecnológica. Nono, valorização dos ou das profissionais da educação, que eu já tinha comentado aqui. E a última, a décima, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Portanto, além de melhorar a qualidade da educação para melhorar o PIB no nosso país, né? Então, melhorar a questão tecnológica, cultural e científica, como também a questão da inclusão, quando eu falo inclusão de todos, cultural, social, e também da sustentabilidade, pois se não tivermos uma educação sustentável, daqui a 50 anos já está esse calor insuportável. Imagina daqui a 50 anos como vai ser. Então, precisa também ter essa consciência na educação nacional. Agora, vamos para as metas. São 20 metas ao todo. Porém, eu vou falar aqui apenas as metas que são pertinentes ao cargo de professor de educação infantil. Porque a Unesp, na legislação, ela não vai pegar partes ali que não tem nada a ver com o cargo. Então, não vai cobrar a meta sobre o ensino fundamental, a meta sobre a educação de jovens e adultos. A Unesp não faz isso. A Unesp sempre elabora as questões, quando se trata de legislação, visando aquilo que é pertinente, aquilo que cabe ao cargo da prova, entenderam? Não é igual a outras bancas pequenas. A Unesp, ela é bem organizada nesse sentido. Por isso que às vezes algumas pessoas ficam em dúvida ou vêm reclamar comigo quando compro as minhas apostilas. Tá faltando coisa, tá certo isso? Eu já expliquei várias vezes aqui no canal, principalmente a metodologia de estudar, por exemplo, a LDB. Então, aqui isso cabe também no Plano Nacional de Educação. Então, vamos lá. A meta 1 vai falar de universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o fim da vigência. E por que só 50%? Lembram que eu falei que a matrícula não é obrigatória e sim a oferta, né? Mas no Plano Municipal de Educação vai ser um pouco diferente do que está disposto aqui na meta 1 do Plano Nacional de Educação, ok? Depois a gente já pula para a meta 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Não é obrigatoriamente, pois dependendo da deficiência, a escola regular talvez não seja o suficiente para aquele estudante. Por isso que a gente sempre fala aqui preferencialmente, com a garantia de sistema educacional inclusivo de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Na Prefeitura de São Paulo é um pouquinho diferente. A gente entende na Prefeitura de São Paulo que a educação inclusiva, principalmente o atendimento educacional especializado, o AEE, começa na educação infantil desde a creche, se for o caso, ok? Meta 6. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos, alunas da educação básica.
Meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. O IDEB, na verdade, aqui, ele vai mais caber ao ensino fundamental e não na educação infantil. Mas não se esqueçam que na educação infantil a gente tem os indicadores da qualidade da educação, que nada mais é do que a avaliação institucional daquela instituição de educação infantil. E outro ponto importante que a VUNESP adora cobrar em legislações, números, porcentagens. Portanto, guardem bem essas porcentagens. Por exemplo, aqui do tempo integral, mínimo de 50% e pelo menos 25% dos estudantes. Agora vamos pular para a meta 15, garantir em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência desse PNE, Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, de que trata os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a LDB, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atuam. Então, por que na Prefeitura de São Paulo pode ter apenas o nível médio magistério para esse concurso? Porque a Prefeitura de São Paulo entende que os professores que têm apenas o nível médio magistério têm um direito adquirido de exercerem a profissão. Então, a Prefeitura de São Paulo não exige somente o ensino superior, mas alguns municípios já não aceitam nos seus concursos apenas o magistério, já exige o nível superior, né? A meta 16, fomentar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. Meta 17, valorizar as profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio às demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência desse PNE. Por isso que existe o piso nacional dos profissionais do magistério. Meta 18, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira das profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional. Meta 19, assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Lembrando que a gestão democrática é apenas obrigatório nas escolas públicas, como também esse ano na LDB houve uma atualização bem específica nessa questão da gestão democrática. Então, é importante também depois você estudar LDB, principalmente nessas questões que foram incluídas nesse ano de 2023 sobre a gestão democrática. E chegamos aqui na nossa última meta, meta 20, ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, 7% do produto interno bruto até o 5º ano de vigência dessa lei e depois o equivalente a 10% do produto interno bruto ao final do decênio. Portanto, ano que vem, 2024, precisa ser no mínimo 10% o investimento em educação pública. É importante guardar essas porcentagens, pois a VUNESP adora cobrar números em legislações. E para fechar sobre o Plano Nacional de Educação, o artigo 5º é bastante cobrado em concursos. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizados pelas seguintes instâncias. Portanto, ao longo desses 10 anos, não vai ficar solto.
precisa ser monitorado e avaliado para possamos verificar se realmente as metas estão sendo cumpridas, né? E quem que vai ficar a cargo desse monitoramento e também dessas avaliações? Serão 4. O primeiro, o MEC, depois a Comissão da Câmara de Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação e, por último, o Fórum Nacional de Educação. Portanto, esses 4 são os responsáveis pelo monitoramento e avaliações do Plano Nacional de Educação para que possa ser fiscalizado se realmente o mesmo está sendo executado ou não. Agora, vamos estudar a Lei 16.271, de 17 de setembro de 2015, que é o Plano Municipal de Educação. Plano Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, né? Mesmo os objetivos do Plano Nacional de Educação, que é melhorar a qualidade da educação, mas tem 2 pontos principais aqui. Primeiro, o fim da evasão escolar e de todas as formas de exclusão de crianças, jovens e adultos, como também pelo fim do analfabetismo e pela construção de uma gestão cada vez mais democrática na educação na cidade de São Paulo. E dessas 14 diretrizes, metade, 7, né, também são as mesmas diretrizes do Plano Nacional de Educação. Por quê? Os planos municipais, eles precisam seguir o Plano Nacional, tá? Porém, os planos municipais terão a sua parte diversificada, tá? Então, eu vou falar primeiro as diretrizes que encontramos tanto no Plano Municipal de Educação, como também no Plano Nacional de Educação. O primeiro, universalização do atendimento escolar. Segundo, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Depois, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho e para a cidadania. Depois, promoção humanística, cultural, científica, tecnológica. Depois, valorização dos profissionais de educação. E depois, promoção da educação em sustentabilidade socioambiental. Agora, eu vou falar as diretrizes que encontramos apenas no Plano Municipal de Educação, que é a parte diversificada. O primeiro, superação do analfabetismo. Lá no Plano Nacional está erradicação, aqui está superação. A próxima, promover a educação integral em tempo integral. Lá no Plano Nacional fala só de educação de tempo integral. Aqui fala também da educação integral, que é formar o sujeito como um todo, intelectual, físico, emocional, que vai além da ampliação do tempo. A próxima, promoção da educação em direitos humanos. A próxima, difusão dos princípios da equidade, da dignidade, da pessoa humana e do combate a qualquer forma de violência. A próxima, que ficou aqui junto na mesma linha, autonomia da escola. Próximo, fortalecimento da gestão democrática da educação e dos princípios que a fundamentam. E a última, desenvolvimento de políticas educacionais voltadas à superação da exclusão, da evasão e da repetência escolar, articulando os ciclos e as etapas de aprendizagem, visando a continuidade do processo educativo e considerando o respeito às diferenças e desigualdades entre os educandos. Por isso que na Prefeitura de São Paulo, no caso aqui no ensino fundamental, é organizado por ciclos, né? Ciclo de alfabetização, ciclo interdisciplinar e ciclo autoral, como também, inclusive, está sendo cobrado no edital a legislação que fala sobre a busca ativa. E por que busca ativa? Para buscar aquele estudante ou aquela criança que está fora da escola, para não ter a evasão escolar. Agora eu vou falar as principais metas que cabem ao cargo de professor de educação infantil. Aqui na Prefeitura de São Paulo são 13 metas, então vou falar só as metas mais importantes para o cargo de PEI. A primeira, meta 1, ampliar o investimento público em educação aplicando no mínimo 33% da receita resultante de impostos. O que isso significa? Se a gente for ver lá na Constituição Federal, diz que os municípios precisam aplicar no mínimo 25%. São Paulo aplica mais do que 25%, 33%. Por quê? Continuando, compreendida a proveniente de transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino e educação inclusiva. Então, o restante a mais
na verdade, é para educação inclusiva, ok? Meta 2. Essa meta é muito importante para o PEI. Inclusive, vai responder várias perguntas que eu estou recebendo de quantas crianças, quantos bebês o professor fica em sala no 6. Aqui vai responder a sua dúvida. Meta 2, assegurar uma relação educando por docente do Sistema Municipal de Ensino que fortaleça a qualidade social da educação e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Na seguinte proporção: berçário 1, 7 crianças por educador. Passou de 7, 8, precisa ter 2 professores. Berçário 2, 9 crianças por educador. Passou de 9 crianças, são 2 educadores. Mini grupo 1, 12 crianças por educador. Passou de 12, logo teremos 2 professores. Mini grupo 2, 25 crianças. O mini grupo 2 não passa de 25, tá? Então, o mini grupo 2 sempre vai ser um educador. Meta 3, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Meta 4, valorizar o profissional do magistério público da educação básica, em especial da rede municipal de ensino, aproximando gradativamente seu rendimento médio até equiparação aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o 6º ano de vigência desse PME e garantir uma política de formação continuada. Por isso que a Prefeitura de São Paulo acaba complementando os vencimentos com um abono complementar, pois o salário base não atinge o piso nacional. Por isso que a Prefeitura paga esse abono para cumprir a meta 4. Meta 5, universalizar até 2016 a educação infantil para as crianças de 4 a 5 anos de idade e assegurar durante a vigência do plano atendimento para 75% das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Portanto, lá no plano nacional são 50%, aqui são 75% de atendimento para creche ou 100% da demanda registrada. Portanto, se a demanda for maior do que 75%, a prefeitura deverá atingir 100% da demanda, ok? Por isso que o prefeito Ricardo Nunes sempre gosta de fazer a propaganda que zerou as filas de vagas na creche, justamente para cumprir a meta 5. Meta 8, universalizar para a população com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados até o final de vigência desse plano. Portanto, se precisar, a Prefeitura vai fazer convênios com instituições privadas, filantrópicas, para atender essa questão da educação inclusiva, assim também para atender a demanda da creche. Por isso que temos a rede parceira, a rede conveniada. Meta 9, oferecer educação integral em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos educandos da educação básica até o final da vigência desse plano. Por isso mesmo que recentemente foi ampliado o número de escolas que serão de tempo integral. Aqui eu estou falando de EMEIs e EMEFs, tá? O SEI, por si só, já é de tempo integral, então não se enquadra muito aqui nessa meta 9, tá? Meta 12, assegurar condições no prazo de 1 ano para efetivação da gestão democrática da educação, prevendo recursos financeiros e apoio técnico e aprimorar mecanismos efetivos de controle social e acompanhamento das políticas educacionais do município de São Paulo. E chegamos aqui na última meta, elaborar planos regionais de educação no prazo de 2 anos, que deverão observar as metas, estratégias do Plano Municipal de Educação e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, além de adequar as suas metas e estratégias específicas às particularidades de cada região, visando reduzir as desigualdades e promover a melhoria na qualidade de atendimento à população especial nas áreas mais desfavorecidas.
Portanto, precisa ter uma igualdade de condições em todas as regiões da cidade de São Paulo. Portanto, a região central não pode ser mais favorecida, por exemplo, do que as regiões mais afastadas da cidade. Por isso, precisa ter essa igualdade de condição em todos os cantos aqui do nosso município. Agora, eu vou ler com vocês a Lei Orgânica do Município de São Paulo. Agora, essa parte da aula também é para os auxiliares técnicos de educação, os ATEs. Então, vamos lá. Aqui só está sendo cobrado, tanto no edital de PEI quanto do ATE, os artigos 200 a 211, que é o capítulo que trata da educação. Então, vamos lá. Artigo 200. A educação ministrada com base nos princípios estabelecidos na Constituição da República, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica, inspirada nos sentimentos de igualdade, liberdade e solidariedade. Então, são 3 palavras-chave aqui da Lei Orgânica em relação à educação: igualdade, liberdade e solidariedade. Será responsabilidade do município de São Paulo, que a organizará como sistema destinado à universalização do ensino fundamental e da educação infantil. Então, as metas da prefeitura é garantir o ensino fundamental e depois a educação infantil. E por que existem escolas de ensino médio na prefeitura de São Paulo? Porque, dado o momento da história, o Estado, em alguma região aqui da cidade, não conseguiu garantir o ensino médio, então a prefeitura foi lá e fez essas escolas, tá? Mas a obrigação da prefeitura é com o ensino fundamental e com a educação infantil. Inciso 2. Fica criado o Conselho Municipal de Educação, órgão normativo e deliberativo, no qual será composto pelo poder público, trabalhadores da educação e da comunidade. Aqui no inciso 3 vai falar sobre o Conselho Municipal de Educação. Inciso 4, o Plano Municipal de Educação atenderá ao disposto na Lei Federal 9.394/96, que é a LDB, e será complementado por um programa de educação inclusiva, cujo custeio utilizará recursos que excedam ao mínimo estabelecido no artigo 212, inciso 4 da Constituição Federal. Então, agora há pouco, lá no Plano Municipal de Educação, eu falei que na Constituição Federal diz que os municípios precisam investir no mínimo 25% em educação, mas a Prefeitura de São Paulo investe 33%. Mas o que passa dos 25%, na verdade, é para o investimento na educação inclusiva. Então, tudo que excede a 25% está sendo investido em educação inclusiva. Inciso 5º, a lei definirá as ações que integrarão o programa de educação inclusiva referido no parágrafo anterior. Artigo 201. Na organização e manutenção do sistema de ensino, o município atenderá ao disposto no artigo 211 e parágrafos da Constituição e garantirá gratuidade e padrão de qualidade de ensino. Inciso 1. A educação infantil integrada ao sistema de ensino respeitará as características próprias dessa faixa etária, garantindo o processo contínuo de educação básica. A orientação pedagógica da educação infantil assegurará o desenvolvimento psicomotor, sociocultural e as condições de garantir a alfabetização. Mas na educação infantil não é para alfabetizar, sim, porém aqui na Lei Orgânica de 1990 está disposto assim. Portanto, na hora da prova vai cair a letra da lei, então você vai responder de acordo com o que está sendo disposto na lei orgânica. Assim também como no inciso 3, a carga horária mínima a ser oferecida no Sistema Municipal de Ensino é de 4 horas diárias e 5 dias da semana. Essas 4 horas é o tempo parcial, tá? O tempo integral são 7 horas. O ensino fundamental, atendida a demanda, terá extensão da carga horária até se atingir a jornada de tempo integral, em caráter optativo pelos pais ou responsáveis, a ser alcançada pelo aumento progressivo da atualmente verificada na rede pública municipal. Inciso 5º, o atendimento da higiene, saúde, proteção e assistência às crianças será garantido, assim como a sua guarda durante o horário escolar. Portanto, o educar e o cuidar são indissociáveis. Inciso 6º, é dever do município, através da rede própria, com a cooperação do Estado, o provimento em todo o território municipal de vagas em número suficiente para atender a demanda
quantitativa e qualitativa do ensino fundamental obrigatório e progressivamente da educação infantil. Portanto, primeiro, vem como prioridade para o município o ensino fundamental, que pode pedir a parceria ali do Estado. E depois, atendendo a prioridade, que é o ensino fundamental, daí sim o município vai atender a segunda prioridade, que é a educação infantil. Então, portanto, primeiro a prefeitura vai garantir o ensino fundamental e depois vai garantir a educação infantil. Aqui o artigo 212 vai falar em relação aos recursos financeiros e também do planejamento anual, sobre principalmente ali a universalização tanto do ensino fundamental e também da educação infantil. O artigo 203 vai falar sobre o dever do município em garantir o quê? Primeiro, educação igualitária, desenvolvendo espírito crítico em relação a estereotipos sexuais, raciais, sociais das aulas, cursos, livros didáticos, manuais escolares e literatura. Segundo, educação infantil para o desenvolvimento integral da criança até 6 anos. Portanto, na sua prova, se está sendo perguntado sobre a lei orgânica, educação infantil até 6 anos. Agora, se for legislações mais recentes, daí sim são 5 anos, que dura ali a educação infantil, que além disso vai assegurar para aquela criança a educação integral, que é a sua formação física, psicológico, intelectual e social. A mesma coisa cabe ao ensino fundamental. Aqui diz que a partir dos 7 anos de idade, lá, novamente, 1990, mas se a legislação for outra, é 6 anos, ok? Então, precisa ficar atento aí às legislações. Quarto, educação inclusiva que garanta as pré-condições de aprendizagem e acesso aos serviços educacionais, a reinserção do processo de ensino de crianças e jovens em risco social, o analfabetismo digital, a educação profissionalizante e a provisão de condições para que o processo educativo utilize meios de difusão, educação e comunicação. Quinto, a matrícula do ensino fundamental a partir dos 6 anos, desde que plenamente atendida a demanda a partir dos 7 anos de idade. E isso atualmente já caiu, mas na lei orgânica, se cair na sua prova, é isso. A garantia é a partir dos 7 anos no ensino fundamental. A não ser que já tenha atingido a demanda dos 7 anos, daí sim eu posso adiantar para 6 anos. Artigo 204 vai falar que o município garantirá a educação visando pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício consciente da cidadania e para o trabalho, lhe assegurando a igualdade de condição, direito de organização, Por exemplo, os grêmios estudantis. Artigo 205. O município proverá o ensino fundamental noturno regular e adequando as condições de vida do aluno que trabalha, inclusive para aqueles que a ele não tiveram acesso na idade própria, que é a educação de jovens e adultos, a EJA. Atualmente, no município, não tem mais ensino fundamental regular noturno, apenas a educação de jovens e adultos é no período noturno. Mas, lembrando, aqui na lei orgânica, tem os dois. Artigo 206. O atendimento especializado às pessoas com deficiência dará-se-á na rede regular de ensino e em escolas especiais públicas, sendo-lhes garantido o acesso a todos os benefícios conferidos à clientela do Sistema Municipal de Ensino e provendo sua efetiva integração social. O inciso 1 vai falar da questão de fazer parcerias, convênios com outras instituições, de forma suplementar, a educação desse educanda com deficiência, como também a questão da quebra das barreiras, arquitetônicas, dos edifícios escolares. Artigo 207. O município permitirá o uso pela comunidade do prédio escolar e de suas instalações durante os finais de semana, férias escolares e feriados na forma da lei. Isso acontece atualmente principalmente nos céus. Inciso 1. É vedada a cessão de prédios escolares e suas instalações para funcionamento do ensino privado, de qualquer natureza. Portanto, o diretor da escola ele não pode liberar o prédio escolar no sábado para um cursinho preparatório que cobra ali dos seus alunos utilizar o prédio público para fins de ganho de dinheiro, tá? Então, sempre vai ser para fins públicos.
Inciso 2º diz que toda a área vizinha às unidades de ensino do município pertencente à Prefeitura do município de São Paulo será preservada para a construção de quadra poliesportiva, creches, centros de educação e cultura, bibliotecas e outros equipamentos sociais públicos, como postos de saúde. Portanto, na unidade escolar, em seu entorno, precisa ter esses outros aparelhos públicos, quadras, creches, postos de saúde, etc. Artigo 208. O município aplicará anualmente no mínimo 31%. Atualmente, lá no Plano Municipal de Educação é 33%, mas aqui na Lei Orgânica é 31%, em relação ao investimento na educação pública, certo? No ensino fundamental, da educação infantil e inclusiva. Outro ponto importante do artigo 208 é que esse investimento de 31% é para a educação pública, para a rede direta da prefeitura. Portanto, a rede indireta, que são os 6 conveniados, não entra aqui na porcentagem de 31%. É um investimento a mais, que não tem nada a ver com essa porcentagem. O artigo 209 diz que o município publicará até 30 dias após o encerramento de cada semestre informações completas sobre receitas arrecadadas, transferências e recursos recebidos e destinados à educação nesse período, bem como a prestação de contas das verbas utilizadas discriminadas por programas. Artigo 210. A lei do Estatuto do Magistério disciplinará as atividades dos profissionais do ensino. E o artigo 211 diz que nas unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino será assegurada a gestão democrática na forma da lei, e aqui encerra a Lei Orgânica Municipal aqui do capítulo sobre a educação. Por isso que eu fiz essa aula ligando as 3 legislações, pois a gente viu que uma coisa leva a outra. Plano Nacional de Educação leva ao Plano Municipal de Educação, que também vai garantir a maioria dos princípios que estão dispostos lá na Lei Orgânica Municipal, ok? Bom, eu espero ter ajudado. Lembrando que também vai ficar na descrição do vídeo para quem procura um curso completo, tanto para o PEI quanto para o ATE. Eu indico aqui o Já Passei Educação. Vou deixar na descrição do vídeo os links de ambos e comprando no meu link você ainda tem 15% de desconto, além, é claro, das minhas apostilas. Até a próxima. Tchau!